Sobre os motores, na M5, os motores do Y e do Z ficam bem próximos, porque a estrutura de trabalho do Y e do Z ficam juntas. Então é mais fácil de encontrar esses três motores. Esse daqui é o motor do eixo Y, do eixo Z, desculpa, que é o que movimenta toda essa base das canetas e a estrutura do eixo Y para frente e para trás. Então o eixo Z é responsável pelo movimento para frente e para trás dos eixos e da base das canetas. E todos os motores possuem um acoplamento, que é o coupling, que une o motor ao fuso, que é o que gera o movimento do eixo. E o motor tem um cabo, que esse é o cabo do Z, e tem o cabo do limit switch. Então esse aqui é o motor Z, que faz o movimento para frente e para trás na M5. O limit switch do eixo Z, ele fica na parte de trás do eixo Y. Então aqui tem o eixo Y com os dois fusos, e o eixo Z fica na parte de trás dele. Aqui está o limit switch e aqui está o outro limit switch. O cabo dele fica acoplado no motor do eixo Z. Esse aqui é o cabo dele. E ele passa por trás da máquina. E ele acopla aqui. Esse aqui é o fim de curso das canetas quando vão para frente. E esse é o fim de curso quando a caneta vai para trás. Então eles ficam na parte de trás da base dos fusos do eixo Y. Esses aqui são os limit switches do eixo Z. Esses aqui são os motores do eixo Y. Esse motor que está sempre na direita, ele é o motor principal. E ele quem faz a elevação das canetas, da base das canetas. Então esse motor é o motor principal do Y, do eixo Y, que movimenta a caneta para cima e para baixo, a base das canetas para cima e para baixo. Esse motor Y é o motor slave, é o motor que auxilia o motor principal para subir a base das canetas, porque como é uma base pesada, ele precisa de mais um motor para auxiliar. E aqui tem dois fusos, dentro disso daqui tem dois fusos. E eles também têm os seus respectivos cabos. O cabo do slave, o limit switch e o cabo principal do motor. Sobre os limit switches das máquinas, normalmente os limit switches ficam próximos aos respectivos eixos. Esse da M5, desse modelo de M5, vou começar pelo limit switch do eixo Y, que está mais fácil, está mais visível de ver. Esse daqui é o principal deles, é o limit switch do eixo Y, que fica acoplado ao motor. Então os limit switches sempre ficam acoplados ao motor por causa do cabo. A transmissão de informação do limit switch passa pelo cabo e vai lá para a e-box. Então esse daqui é o limit switch que controla o movimento de subida. A máquina sobe, os eixos da caneta sobem, toca no limit switch, o limit switch aciona e manda a informação para a e-box. Na parte de baixo fica o de descida, o limit switch de descida. Ele quase nunca encosta aqui. São raras as vezes em que encosta, mas ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui, tem que estar conectado para que haja o funcionamento correto do limit switch. Então esse é o limit switch do eixo Y. Um fica em cima e o outro fica na parte de baixo, atrás da base das canetas. E na lateral esquerda da máquina fica o motor do eixo X, juntamente com o seu cabo e o seu limit switch.
E todos os motores, como eu disse, eles acompanham um acoplamento que fica dentro de uma caixinha logo abaixo ou do lado do motor. Então todos os eixos possuem um acoplamento para fazer a união do motor ao fuso. Esse motor, esse eixo na verdade, ele tem uma base de sustentação que não possui um fuso, diferente do eixo Y, que possui um fuso nas duas bases. O eixo X não precisa, porque como ele é linear, ele faz um movimento horizontal, ele não precisa de um motor a mais para poder fazer o movimento da órbita. Então o motor do eixo X é único para fazer esse movimento completo. E esse é o limit switch do eixo X. Como eu disse, todo limit switch tem o eixo acoplado no motor do eixo. Então o motor do eixo Y, limit switch do eixo Y. Esse é o fim de curso de retorno da órbita. E esse é o fim de curso de avanço da órbita. Então os limit switches, eles são acionados por esferinhas. As esferas que são tocadas por essa peça aqui, elas apertam, essa peça aperta o limit switch, ele aciona e informa a e-box aonde que está indo a movimentação do eixo. Está indo para frente, como o caso daqui, ou está indo para trás. Então os limit switches servem para isso, para gerenciar até onde pode ir o movimento de determinado eixo. Essa é a órbita da fresadora M5. Normalmente os motores A e B ficam juntos. Juntos, que eu digo, no mesmo espaço, na mesma peça. Esse daqui é o cabo do motor do eixo B. E o motor fica dentro desse copo aqui, junto com o limit switch dele. Esse modelo de máquina, ele é o modelo mais antigo. Então o limit switch fica para fora assim, mas o motor fica aqui dentro. E esse motor do eixo B, ele controla o giro do holder, onde fica o bloco. Então o motor do eixo B fica aqui e ele controla o giro do holder. O motor do eixo A fica dentro desse copo na parte de cima da órbita. E ele tem esse cabo, que é o cabo do motor dele, e ele tem o limit switch também. E ele controla o movimento completo da órbita. O corpo da órbita é controlado por esse motor.